Boa noite, irmãos do Andaraí. Mais uma sexta-feira, estamos aqui para trazer uma mensagem. Quero trazer uma reflexão, não chega a ser uma pregação, como eu tenho dito, mas uma reflexão para os irmãos, que seja para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. A palavra que eu tenho hoje para dividir com os irmãos está em 2 Reis 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Essa palavra é muito linda, né? A história da cura da lepra de um comandante do exército do rei da Síria. Aqui nesse texto sagrado existem 6 personagens principais muito importantes. O primeiro é Naamã, depois tem uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, que é a terceira personagem. Depois tem o profeta que estava em Samaria, segundo a menina, né, falou para a sua senhora. Depois tinha o rei da Síria e o rei de Israel. Eram 6 pessoas envolvidas nesse contexto sagrado. Naamã, o principal, o comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, né? Mas saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, né? Uma menina, fala aqui de uma menina, pode ser uma pré-adolescente ou uma adolescente, uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, uma menina sem nome, não citam nem sequer o nome da menina, mas era uma menina cativa, uma menina cativa que ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina me chamou muito a atenção. Essa menina nos dá uma grande lição. Ela estava fora da sua terra, longe da sua parentela, com certeza dos seus amigos, até da sua família,
como cativa na casa de pessoas desconhecidas que não eram nem da sua fé, porque nós vemos aqui Naamã dizendo, eu pensei que o seu Deus, né, ele poria a mão sobre a lepra e oraria ao seu Deus, quer dizer, o Deus do profeta e não dele. Então ele não tinha a mesma fé, e ela teve essa ousadia, intrepidez de falar para a mulher. Ela não teve com certeza nem abertura ou oportunidade, ou talvez tímida, não teve coragem de falar direto com o comandante, né? Talvez ele não desse nem abertura, mas falou com a sua mulher a respeito do seu profeta, provavelmente o seu pastor, mas ela podia não ser uma pessoa, um homem de Deus conhecido dela, e ela falou com muita propriedade, com certeza, da sua fé, do seu Deus, do homem de Deus que ela conheceu na sua terra, para que a mulher de Naamã tomasse a iniciativa de convencer o seu marido, que pelo visto não era uma pessoa fácil, para ir pedir autorização ainda ao rei da Síria para ir a outro país que seria Israel. Olha a responsabilidade que essa menina, ainda uma menina, assumiu, uma responsabilidade grande. Mas por que ela tomou essa responsabilidade? Porque ela cria num Deus de poder, num Deus que pode todas as coisas, num Deus que com certeza responderia a oração do profeta, seu conhecido, e era um Deus que ela tinha certeza que é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. Então essa menina me chamou muito a atenção. Por quê? Porque ela estava longe, o profeta estava em outro país. Onde ela aprendeu da sua fé era outro país, ela estava numa terra estranha. E você vê que nós que somos adultos, se você estiver em outra terra, longe, distante, como escrava, né, podia estar ressentida, triste, não querer ajudar ninguém, mas ela tinha um coração amoroso, um coração verdadeiramente de Deus. Se vê aqui no íntimo, né, no interior dessa menina, que nós sabemos muito pouco, o que diz aqui, que levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. É tudo que nós sabemos dela. E que disse a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Então ela tinha certeza que aquele homem de Deus, quando orava, Deus ouvia. E ela era uma mulher também de fé, né? Talvez por ser uma menina, ela não se atreveu a orar, não se atreveu a dizer, eu mesma vou orar pelo Senhor, mas ela enviou para a pessoa certa, para o homem de Deus que estava em Samaria. Então, e você vê que tem a resposta, né? Quando é entregue aquela carta, a carta que o rei da Síria enviou para o rei de Israel, ele rasgou a sua roupa. Ele é um simbolismo de dizer, ficou muito irado, não gostou, né, de ver aquela situação, achou que o rei da Síria estava procurando um pretexto para brigar com ele. Ele disse, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, ouviu, né? O Eliseu também ouviu dizer que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Ele mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ele também era um homem seguro da sua fé. Foi o motivo porque a menina, né, ou a adolescente, a jovem, teve coragem de enviar o seu patrão, o seu senhor, o seu chefe, para ir até lá para ser curado. Ela tinha essa fé, essa segurança, que uma vez chegando na presença do profeta, ele seria curado. Veio, pois, Naamã, Naamã chegou lá na casa do profeta, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, parou à porta da casa de Eliseu, né? Eliseu era o profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então Eliseu nem o recebeu, ele mandou um recado
Mandou simplesmente um recado para ele: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então Naamã, a lepra dele, na verdade, era um orgulho, era um homem vaidoso, orgulhoso, prepotente até. Ele queria ali dizer como é que o profeta deveria recebê-lo, porque ele foi cheio de ouro, de prata, de vestes festivais. Então ele queria ser recebido como tal, queria ser tratado, né, de uma maneira especial, né? Mas não foi assim. Então ele muito se indignou, ele não gostou de ser tratado daquela maneira, porque ele se achava. Então imagine, uma pessoa que está doente, lepra naquela época era uma doença incurável, não havia cura, e ele estava gravemente enfermo, e mesmo assim ele era uma pessoa prepotente, ele exigia a maneira que o profeta deveria falar com ele, e depois disso ele ainda queria escolher as águas onde ele se banharia. Imagine, ele muito se indignou, né, diz aqui a palavra, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então ele não aceitou nem tomar banho no rio de Israel, no rio Jordão, porque era uma água suja. Na terra dele, em Damasco, segundo ele, tinha águas mais limpas, mais cristalinas, né? Mas então se chegaram a ele os seus oficiais, né? E lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então resolveu o homem, né, a descer mesmo lá, precisando da cura. Ele resolveu tomar banho no Rio Jordão, mas depois de ser convencido pelos seus oficiais, porque ele não queria nem mesmo entrar no Rio Jordão para ficar limpo. Na verdade, ele não cria da maneira que creu a menina, né, da maneira que aquela menina cria. Ele recebeu uma incumbência para ele ficar curado, né? E ele não estava aceitando. Imagina, uma pessoa doente, que um profeta dá uma posição para ele e ele não quer obedecer. E então mas depois que os seus oficiais conversou com ele, né? Aqui a Bíblia geralmente é muito sucinta, mas diz que os seus oficiais disseram para ele: olha, se fosse uma coisa muito difícil, você não faria. Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus, glórias ao nosso Deus, porque é um Deus que cura. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que curou Naamã, mesmo com as suas relutâncias, mesmo com as suas dúvidas. O homem de Deus falou, está falado. Deus é maravilhoso, ele ouve as nossas orações. E aquela menina com certeza também ficou orando, porque ela se colocou como um pilar naquela casa, se colocou como uma pessoa de uma fé que estava alicerçada na rocha. Ela deu um testemunho do poder de Deus tremendo, né? Então, muitas vezes nem nós adultos damos um testemunho desse diante de pessoas estranhas que às vezes não conhecemos direito, ou dos nossos chefes. Temos a intrepidez de dizer: não, meu Deus faz isso, isso e isso. E precisamos
Precisamos ter essa autoridade, essa intrepidez, essa ousadia, essa certeza para abrirmos a nossa boca e falarmos a tempo, fora de tempo, que o nosso Deus é um Deus que age, um Deus poderoso, um Deus tremendo, que Ele responde às nossas orações. Precisamos ter essa convicção que essa menina teve nessa época, nós precisamos ter ainda hoje. A Bíblia é um livro atualíssimo, atualizadíssimo, é para nós hoje, nessa atualidade. Com certeza muitos estão frios, estão tristes, estão abatidos. Por quê? Porque está havendo ali uma tribulação, né? A palavra de Deus diz que no mundo passareis por aflições. Nós estamos passando por aflição, por tribulação, por um tempo difícil, mas não é tempo para desanimar, é tempo para nós falarmos do nosso Deus, é tempo para nós nos propormos a ter uma fé mais forte, uma fé mais apurada. A palavra de Deus diz que tem que ser apurada no fogo a nossa fé. Então é assim, essa fé apurada no fogo que nós precisamos. E essa menina me chamou muito a atenção. Quando eu li o texto aqui, eu só voltava na menina. Eu lia tudo, na mãe, a esposa, o rei, os oficiais, tudo, e eu voltava na menina. Eu falei, então Deus quer que eu fale dessa menina. A menina que não tem nome, era apenas uma cativa, mas não importa. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque é Ele que tem o poder, a honra e a glória, o louvor e a adoração, tudo é dele para Ele. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Eu vou orar nesse momento, essa é a palavra, a meditação que eu tenho para essa semana, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entrego, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, a vida de todos nós, Pai, os Teus servos, da Tua igreja, Senhor, e cada um, Senhor, dos que ouvirão, Pai, essa mensagem nesse dia ou outros dias subsequentes, que o Senhor possa abençoá-los, renová-los na sua fé, no seu ânimo, na sua força. Que o Senhor traga cura, Senhor, como o Senhor curou Naamã, que o Senhor possa curar, Senhor, as vidas, Pai, em nome de Jesus. Joga por terra todo orgulho, toda vaidade, toda prepotência, toda lepra, Senhor, que estiver nas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Seja as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos testemunhar da nossa fé e do Senhor em todo o tempo, Senhor, não importa as circunstâncias. Já te agradeço, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.